Paz e graça a todos. A Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 14, versículo 10, que diz sobre o preço da traição. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Meus irmãos, a Bíblia ela é interessante. Por quê? Porque ela não deixa nada oculto. Aleluia, glórias a Deus. Judas era o homem que ele comia e bebia com Jesus. E os outros discípulos sentavam à mesa, né? E ali eles faziam o banquete, né? Judas ceiou com Jesus. Judas era um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Andava juntos, todos, né? Buscando os mesmos propósitos. Aleluia. Sendo que nenhum deles era, né, santo. Todos tinham suas falhas. Pedro mesmo era um homem difícil, né? Mas mesmo assim ele foi um escolhido por Deus. Jesus o escolheu para ser um dos seus discípulos. Então, aqueles 12 homens eram homens que eram cheios de falhas, eles não eram perfeitos. Mas Judas, ele era um dos principais, porque foi ele que o inimigo usou para levar Jesus à cruz. Foi ele que traiu Jesus, né? Por 30 moedas. Então, meus irmãos, você vê, né? Assim é nos dias de hoje. Tem gente que come com a gente, bebe com a gente, entra no nosso lar, passa a fazer parte da nossa família, né? A gente passa a chamar de irmão, de irmã, de mãe, de pai. A gente passa a ter uma consideração. Mas ali, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, que esses aí também, alguns deles, não são todos, mas a maioria são levantados por Satanás. E aí a gente, na inocência, assim, a visão espiritual, deixa entrar no nosso lar. Ali o inimigo já teve brecha, ele já teve legalidade. Então ele entra no nosso lar e ali ele começa a arquitetar, que foi o que Judas fez aqui, ó. E buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Ou seja, eles estavam buscando estratégia. Olha para isso, meus irmãos, como o diabo é sujo. Então os inimigos, eles fazem isso com a gente, eles entram no nosso lar, vêm como amigos, vêm como pessoas, anjos disfarçados, né? De anjos de luz, são anjos trevosos, disfarçados de anjos de luz. E aí vem, né, como com sapatinho de lã, como se fosse amigo, pessoas boas, pessoas ali acolhedoras, que vai te ajudar, ombro amigo. Cuidado, assim diz o Senhor, nosso amigo é Jesus. Você tem seus problemas para contar, conta para Deus. Vocês ouvem todo mundo, ouve o gato, o cachorro, o vizinho do lado, você ouve o pai, a mãe, ouve a voz do diabo, a voz de Satanás, mas não quer ouvir a voz de Deus. Vigia a igreja. Vigia a igreja, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então o inimigo, ele entrou no lar buscando ali, ó, estratégia para destruir aquela família. Aleluia. Meus irmãos, o seu melhor amigo, ele pode ser o seu pior inimigo, porque é a ele que você conta os seus segredos. É para ele que você revela as suas coisas, as suas indiferenças, as suas falhas, os seus pecados. Você conta tudo para ele, meus irmãos. Na primeira oportunidade, ele vai te derrubar. Você conta um segredo, você fala para ele, olha, isso aqui é um segredo, você vai e conta na sua inocência. A primeira briga, o mundo todo fica sabendo daquilo que era para ser segredo. Entende, meus irmãos? Então o inimigo, ele vai buscar estratégia ali. Poxa, às vezes tem uma pessoa que finge ser sua amiga ou seu amigo, mas na verdade tem inveja. Quer o teu lar, queria ter o teu lar, quer ter até a tua mulher. Ou abestalhada, acorda pra vida. Tem muitos amigos aí, muitos homens que se fingem que é amigo, na verdade quer a tua mulher. E você aí dormindo. E vice-versa também. Muitas mulheres se levantando como sua amiguinha e você levando para dentro de sua casa, levando para o seu quartinho para mostrar suas roupas. Tá querendo teu marido. E lá, meus irmãos, minhas irmãs, ainda no capítulo 14 de Marcos e versículo 43, onde a Bíblia diz que Jesus é preso. Olha só. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e dos anciãos, e com ele uma grande multidão, com espada e varapaus.
Ora, o que o traía tinha lhe dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Ou seja, traiu Jesus com um beijo. E assim também nós somos traídos com... Jesus ele foi traído com um beijo, né? Nós somos traídos com um copo de cerveja, nós somos traídos com um prato de comida, né? Nós somos traídos com um abraço, com um aperto de mão. Nós somos traídos diariamente, dia após dia. Graças a Deus que Jesus ele já sabia disso. E quantos de nós somos traídos e não sabemos? Quantos aí, quantos amigos, né, que se fingem de amigos, né, mexem com as suas mulheres pelas suas costas. E muitas das vezes até é lhe dado sinal, mesmo assim você sabe, você está vendo ali e parece que está numa cegueira que não compreende que nosso amigo é Jesus, que deu a sua vida por nós. E mesmo assim com mulheres também, assim é com as mulheres, né? Você é traída de todas as formas pelas suas costas e não está vendo. A amiguinha que vem, empresta roupa, empresta acessório, empresta batom, empresta esmalte. Vem amiga, vem aqui na minha casa, seja assim, seja assado. E por trás, tá de olho no teu marido. Tá de olho nas roupas que você tem inveja de você, tem inveja de como você se arruma, tem inveja que você tem um emprego bom, tem inveja que você tem uma casa boa, tem uma família bonita. E trai o tempo todo, porque a Bíblia fala que esse mundo já é do maligno. E o mais interessante, ele quando beija Jesus, que ele entrega Jesus, né? Que aí os escribas levam Jesus preso, junto com aqueles anciões, né? Ele se arrepende. Por quê? Porque ele sabia que Jesus era um inocente. Então você trair uma pessoa, fazer coisas terríveis com uma pessoa inocente, você vai fazer ali no momento sem pensar, mas depois a consciência vai pesar. E ele achando que ele não iria carregar aquele peso nas costas, o que é que ele fez? Ele se matou. Tem pessoas que pensam que está te matando, mas ela está matando a si mesma. Tem gente que acha que está cavando a tua cova, mas ela está cavando a própria cova dela. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia fala que melhor seria não ter nascido, né? Nasceu, conheceu a palavra e traiu Jesus. Isso é muito forte, né? Morreu e ainda perdeu a sua salvação, né? Porque para o céu não vai. Traiu Jesus por causa de 30 moedas, por causa da inveja. Isso é inveja. Ele, na verdade, traiu Jesus por causa da inveja, né? Juntou o lado emocional, o lado carnal, com o lado espiritual, né? Ele começou a ter inveja de Jesus e, na verdade, ele queria ser que nem Jesus. Mas ele não queria ser, né? Jesus era o escolhido, filho do Deus Altíssimo. Aleluia, veio aqui com um propósito. Esse que se cumpriu. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. E ainda há de se cumprir muito mais, porque Jesus ele vai voltar para poder buscar a tua igreja. Amém, meus irmãos? Temos que estar preparados. Então, ele tinha inveja de Jesus. E aí deixou o inimigo entrar. Deu brecha, deu legalidade, né? A inveja foi uma legalidade. Então, a inveja entrou nele. O inimigo entrou também nele. E fez um casamento, né? Juntou o lado emocional, o lado carnal, o lado do pecado, com o lado espiritual da maldade. E aí ele foi e traiu Jesus. Mas se arrependeu. Não podia voltar atrás. Devolveu até as moedas, né? Mas ele não podia desfazer aquilo ali que ele tinha feito. Então ele se arrependeu, né? E a única forma foi que ele achou de se livrar daquela dor era tirar sua própria vida. Perdeu a salvação, né? Então, meus irmãos, é triste ver que tem pessoas que são assim e agem dessa forma com a gente. Amém, meus irmãos? Então a gente tem que ter cuidado até com quem entra na nossa casa, com quem a gente compartilha a nossa vida íntima, pessoal.
É algo que eu tenho aprendido muito nos caminhos do Senhor, porque Deus, Ele nos mostra, Ele abre os nossos olhos. Fica enganado quem quer. Fica enganado quem quer. Então, meus irmãos, essa parte aqui da Bíblia, né? Essa passagem bíblica aqui de Marcos, né? Marcos capítulo 4. Meditem aí vocês que têm uma Bíblia em casa. Se não tiver, baixa o aplicativo, baixa a Bíblia, né? No celular. Marcos capítulo 4, versículo 10. Você lê o versículo 10 e 11, que fala o preço da traição. E Marcos capítulo 14, versículo 43, que aqui já mostra quando Jesus é preso, né? Que Judas vem e diz, eu vou dar um sinal. Por que Judas deu esse sinal? Porque Jesus, ele era um homem simples. Então Jesus era igual aos outros, ele era simples, ele não andava com soberba, cheio de vaidade, ele não era diferente das outras pessoas. Então, para identificar Jesus, tinha que haver um sinal. E o sinal foi o que Judas deu, o beijo, né? E chamou Rabi, Rabi. E o beijou. Então ele teve que dar um sinal para que aquelas pessoas, aqueles homens que estavam ali, que iriam prender Jesus, os escribas, né? Eles identificassem quem era Jesus. Hoje a gente vê, né, que tem pessoas no púlpito, tem pessoas subindo no altar do Senhor, cheio de engrandecimento, cheio de vaidade, cheio de soberba, cheio de bagagem do Egito, né? Cheio de tantas coisas e vazio por dentro. Porque o Espírito Santo, ele não habita em uma casa suja. Então tem gente se engrandecendo, tem gente buscando status. E Deus não está nisso. Jesus, ele não buscava status. Jesus, ele buscava, né, trazer uma palavra de arrependimento, de salvação para a humanidade. Era isso que Jesus buscava trazer. E até hoje a sua palavra é para isso. Entende, meus irmãos? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Então nós temos que estar vigilantes nesses últimos dias, porque os dias são maus, né? Estamos em uma batalha, uma guerra espiritual, muita coisa ruim acontecendo. A Bíblia já nos alertava sobre isso, né? Ainda nos alerta sobre isso. Então vamos vigiar. Vigia com quem você anda. Eu desde nova ouvia dizer que quem anda com os porcos, farelos come, né? Então, meus irmãos, vamos vigiar. Para nós não estarmos pisando em terra estranha, nós não estarmos trazendo demônios para dentro dos nossos lares, achando que são amigos, né? Satanás enganou 1/3 dos anjos do Senhor. 1/3. Isso significa que existem pessoas manipuladoras, pessoas má, entende? Que manipula mesmo, principalmente se você estiver passando por uma dificuldade. Cuidado com essas pessoas que chegam dizendo que vai ajudar, que vai te oferecer ajuda, que vai te oferecer dinheiro, que vai te oferecer isso, que vai te oferecer aquilo. Cuidado. Cuidado, porque depois, por trás disso, há um preço a ser pago. Espera no Senhor. Deixa que Deus entre com providência na sua vida. Pede a Ele, pede perdão pelos seus pecados e pede a Ele de coração, com sinceridade, Senhor. Traz para mim uma saída para esse meu problema. Traz uma solução. Pede para Deus, porque Deus, Ele dá e Ele não cobra não, meus irmãos. O que Deus dá é seu de coração. Já o diabo, ele dá, mas depois ele vai cobrar. Então vamos estar vigilantes com os sapatinhos de lã, os lobos em pele de cordeiro, porque o mundo está cheio. Dentro da família também, só Jesus na causa. Até os da família a gente não pode confiar. Entende, meus irmãos? A Bíblia fala que o profeta de casa, ele não é honrado dentro de sua casa, dentro de seu lar. Jesus, ele não era honrado ali onde ele morava. Jesus, ele tinha que sair de cidade em cidade para levar a palavra, né? Eram os gentios que tinham mais fé em Jesus, porque o povo ali mesmo, da onde ele morava, não dava credibilidade nenhuma. Jesus, ele deixou de operar grandes milagres ali por causa disso. A falta de crença, a incredulidade daquele povo. Então, meus irmãos, pede a Deus para mostrar quem é com quem você deve andar, que é amigo mesmo, se não é. Pede a Deus para afastar do seu lar, sabe? Porque Deus, ele faz essas coisas. Deus, ele faz isso, é só pedir. Deus começa a tirar logo aí esses empecilhos aí, essas amizades do cão. Deus começa logo a afastar. Pedra de tropeço, Deus, ele vai afastar. Julgo desigual, Deus, ele vai afastar. Amém, meus irmãos? Onde o inimigo está arquitetando uma cilada
para destruir o teu lar e a tua família. Deus, ele está indo com providência. Agora seja sincero com o Senhor. Peça a Ele, porque Deus, ele é amor. Amém? Glória a Deus. Paz e graça a todos.